Olá, eu sou a Nicole, a menina da quinta série. Nem nos meus mais belos sonhos eu imaginei que a minha vida tomaria este rumo. E hoje eu estou aqui para contar a minha história de superação, de fé e de coragem. Coragem essa que eu nem sabia que existia. E o mais incrível é que eu ainda apenas estou no começo do meu caminho. Como uma boa nordestina, eu cresci desde cedo, sabendo o significado da palavra responsabilidade. Minha infância foi uma infância dura, falta de recursos, abandono familiar e a necessidade de abandonar a escola ainda na quinta série. Foram muitos desafios, muitos deles pareciam impossíveis de vencer. Mas sabe o que eu aprendi? Quando a gente recusa o aconchego da desculpa e acolhe a determinação, você descobre uma força que nem sabia que existia. E aquilo que parecia ser a minha maior fraqueza se tornou o meu maior poder. Deus, o Criador de tudo, sempre esteve ao meu lado, me guiando em cada passo. Ele foi meu porto seguro quando tudo parecia perdido. Foi minha fonte de força e de coragem. E hoje, aquela menina se tornou empreendedora de sucesso, dona de sua força e de sua coragem. Porque agora eu compreendi que ninguém mais define os meus limites. E agora eu sei que consigo superar qualquer desafio, qualquer barreira. E você, o que tem impedido sua caminhada? Lembre-se que a sua maior fraqueza pode se tornar o seu maior poder. Se eu conseguir, você também consegue. Olá, pessoal! Boa tarde, boa noite, bom dia! Não sei que hora que você vai estar assistindo, mas te apresento, tá mais uma vez no ar o CoutoCast. Eu, Anny Couto, trazendo para vocês mais um episódio onde nosso programa ele tem um propósito de falar não apenas de negócios, mas promover autoconhecimento, desenvolvimento e transformação na vida das pessoas. E hoje a gente vai estar trazendo mais um tema que vai agregar muito na tua vida. E claro, eu não poderia deixar de apresentar a nossa convidada, que já esteve comigo em outra oportunidade e mais uma vez está aqui conosco, a Luciene Maia. Oh. Muito obrigada, minha querida, muito obrigada por mais uma vez estar aqui conosco. E, gente, para quem assistiu o episódio anterior, nós trouxemos uma abordagem, nós trouxemos um assunto que eu acredito que você que assistiu deve ter tido ali aquele insight. E hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto. No entanto, a gente vai falar um pouco mais do como a sociedade lida, como a sociedade julga e rotula as mães, né? Os desafios que as mães, as famílias vítimas da dependência química enfrentam. E essa falta de acolhimento, essa falta de empatia. E aí, como a sociedade lida com essas mães, com essas famílias, esses rótulos, esses títulos. E para nós, como mães que vive essa rotulação, como é que funciona? Como é que lida com tudo isso diante de uma sociedade que só julga, só rotula? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui mais uma vez com a imensa satisfação de estar aqui contribuindo, dando um pouquinho do conhecimento e um pouquinho também da minha vivência por ser mãe de um dependente químico. E aí eu agradeço primeiro a Deus por estar aqui, amém. A Anny, a Ari, a esse estúdio, né, que hoje está me recebendo aqui mais uma vez. E eu vou falar dessa vivência, dessa conjuntura que é a mãe de um dependente químico. Porque a mãe de um dependente químico, ela também fica doente. Ela é uma codependente, ela é um codependente. Porque a mente dela também fica doente. O corpo dela também fica doente. Verdade. A alma, o espírito, as pessoas que moram ao redor que convivem com o dependente químico, ela sofre muito. É uma retaliação. Sem falar que a gente, mãe é a dádiva maior do mundo. O dom maior da vida é ser mãe. Verdade. Porque a gente criar um ser, como eu já falei na outra, né? Um ser que ouviu o meu coração bater e de repente eu vejo aquele meu filho, tido até como um assassino que não é, tendo como um doente não, mas como um criminoso,
Ele não é um criminoso, ele é um doente. E ele precisa da ajuda. Ou seja, os rótulos já começam a partir da vítima, né, da dependência, né? A sociedade já rotula o dependente, a mãe em si já sofre em ver o seu filho ser rotulado de algo que ele não é, porque ela sabe que não é. Então, de uma certa forma, acaba sendo uma agressão dupla ao seu filho e a si mesma. E assim mesmo. E também, né, os familiares sofrem também com isso. Só que muitos dizem assim, problema é dela. Ela que pariu, ela que botou no mundo. Quando não tem um pai, né? Porque o pai do meu filho já faleceu. O pai dos meus filhos, na casa, são 5, né? E 2018. Então, eu tenho de 7 anos para cá, apesar de ser filhos de pais separados, mas eu sempre tive apoio dele com relação a Alan. E assim, ele sempre contribuía, ajudava, inclusive sofreu, porque como pai também, não é só a mãe, o pai também sofre, né? Eu acho que, porque assim, a dor não é medida. A minha dor não é maior do que a sua. Sim. Eu não sei por que a sua dor, porque nós passamos por problemas, a situação são diferentes, mas o problema é o mesmo. Nós somos mães de um dependente químico, que a gente não tem um apoio de quem deveria ter. Quem era que deveria apoiar essas mães para que tivesse um tratamento psiquiátrico, psicológico, tivesse um apoio de pessoas mesmo, terapeutas, que pudessem pegar essas mães e dizer, olha, a senhora faça isso, ou tentar ajudar, ou palestras, ou até mesmo médicos, porque a gente fica doente. E quando a mente fica doente, o corpo fica doente. Na verdade, eu acredito muito que a partir dessa iniciativa, Luciene, a gente vai conseguir despertar e conscientizar as pessoas, os profissionais da área da psicologia, os profissionais terapeutas, enfim, para gerar esse movimento. O movimento tem que começar a partir de nós, mães. As mães que vivem essa situação, que vivem esse dilema, elas precisam se unir. Primeiramente, o acolhimento precisa partir dessas mães, umas apoiando as outras, entendendo que todas ali estão sendo vítimas do mesmo cárcere. E a partir daí, sim, a gente chamar a atenção da população geral, do poder público, dos médicos, enfim, porque algo precisa ser feito. Mas eu costumo falar muito nas minhas palestras o seguinte: a mudança que eu quero é eu que tenho que começar a promover. Então, se eu que estou sentindo a dor, alguém precisa tomar iniciativa. E a partir dessa iniciativa agora, Luciene, eu acredito muito que a gente vai conseguir alcançar outras mães, outras famílias, inclusive você que tem um familiar e que esse familiar está enfrentando esse processo, por mais que você não tenha condições de ajudar de uma forma financeira, enfim, mas pelo menos ajude ou ouvindo ou não julgando. Não julgando, exatamente. Não julgando, porque eu acho que isso se torna uma dor 3 vezes ou até 1000 vezes maior, porque a família poderia ajudar de alguma forma, mas já que não pode, pelo menos acolha. Se você não tem como acolher, pelo menos não julgue, pelo menos não rotule, sabe? E sobre isso, Luciene, você enfrenta esse tipo de situação também, acredito, e como é para você lidar com essa situação? Para dar com essa situação, às vezes, de ser rotulada, de ser mãe de um dependente químico, que meu filho, vamos falar, dependência química não é só drogas. Não é só a cocaína, maconha, LCD, essas drogas que estão aí. O álcool também é um dependente químico. E muitas vezes começa pelo álcool, né? Começa pelo álcool. Entendeu? Então, eu acho o seguinte, eu tenho um sentimento, às vezes a mãe tem um sentimento de culpa. Porque será que meu filho... As mães são culpadas, geralmente... ela separou do pai dela quando ele era pequeno. Ficou um trauma. Então, as mães... no caso, eu fui muito rotulada. E, assim, dizer que meu filho usa drogas por causa de mim. Porque eu não consegui conviver com o pai dele.
E não é Como isso. se você tivesse colocado ele nesse ambiente, nesse E a universo. mente dele não aceitou a separação, que por isso que ele foi para as drogas. E às vezes não é assim. Às vezes, mãe, você separou do pai dele, mas não foi você que botou ele naquele mundo. Sabe o que foi? Às vezes foi a não obediência dele. Ele não conseguiu, você não conseguiu observar a mudança que estava acontecendo nele. Chegando mais tarde, companhias que Verdade. coloca o nosso filho numa má companhia. E aquela má companhia leva a caminhos. E principalmente o jovem, né, Luciane, que às vezes não tem aquela sabedoria, aquela percepção de olhar assim, caramba, mas peraí, isso aqui não faz bem. Eu nunca vi meus pais, por mais que sejam de pais separados, mas eles podem utilizar isso como parâmetro. Ele não tem a sabedoria de definir que, pô, peraí, isso aqui não é legal, isso aqui pode me colocar numa situação. Eu nunca vi meu pai ou minha mãe utilizar isso. Então, eu acredito que as mães que se sentem culpadas, né, por essa situação, por ele ter entrado nesse abismo, o meu convite é, primeiramente, se liberte da culpa. Isso. Porque o fato de o teu relacionamento conjugal não ter dado certo, isso não significa que os pais tenham se separado. Se separou o casal, mas os pais permanecem. Então, isso a gente não pode trazer como desculpa ou como referência para dizer assim, entrou nas drogas porque não soube lidar com a separação dos pais, e aí acaba terceirizando essa responsabilidade para a mãe, fazendo com que essa mãe sinta a culpa por algo que não foi ela quem conduziu para esse caminho. Aí bate a angústia, né? A gente tem aquela coisa, poxa, onde foi que eu errei? Por que eu tenho 5 filhos e só um que foi? Onde foi que eu deixei de fazer por ele? Aonde foi que eu contribuí para meu filho cair naquele abismo? Então a gente tem essa ideia, né? Sim. E não existe isso. Nós não colocamos nosso filho naquele abismo. Não foi um problema que aconteceu com ele na infância que levou ele aquilo, eu acho. É porque existe essas pessoas, né, que aliciam os menores, que começam a induzir para o caminho errado. É o filho que não obedece, ou é aquele filho que tem tudo, que acha que ele pode tudo, eu quero, e a mãe vai dando, mas os pais vão dando, não só a mãe, o pai também, sim, né? Sim. Quando eu falo mãe, os pais. No modo geral. No modo geral. Aí o filho, eu quero mais dinheiro, eu quero dinheiro para merenda, eu quero minha mesada, eu vou para balada, e aí você começa a liberar tudo para o seu filho. Às vezes você tem medo de dizer não a um filho, e tem hora que a gente tem que dizer não, Sim. tem que ser enérgica com ele. Eu aprendi numa mentoria que eu participei com o Tiago Brunet, que ele diz o seguinte: o pai, ele só mostra algo para o filho aquilo que ele quer dar. No entanto, um pai, quando ele diz um não para um filho, não é para massacrar, não é para prejudicar, não é para punir, é para proteger. E para proteger exatamente da consequência de algo que ele ainda não está preparado para lidar. Então, às vezes, nós como pais, como mães, quando a gente dá um não para um filho, não é porque a gente quer punir ou castigar ou controlar, exercer controle, que na maioria das vezes é o que eles imaginam, né? Quer exercer o controle. Isso. Não. O objetivo é proteger vocês que ainda não têm sabedoria para enxergar a armadilha que vocês estão caindo. O não é para proteger vocês de viver consequências dolorosas que não só você enfrenta, mas que todos enfrentam. É sobre isso. Eu comecei a falar, eu disse, o dependente químico não é só a droga, não é só o álcool. Eu visitando meu filho, tanto lá em Salvador quanto aqui agora, que aqui já é o 4º ano que ele está aqui, cada internamento dele é 9 meses, ele já passou 1 ano aqui em São Cristóvão. E saiu, com 1 semana ele voltou. Ele estava voltando todo arrebentado, tentou suicídio. E assim, eu vi, né, com meus olhos, dependentes de jogo. Olha só. Aonde tinha mãe com filho direto no celular, jogando. O que é que acontece?
Aí existem esses jogos, né, que eu não sei nem como é, que eu nunca joguei. E dentro de casa fica trancado num quarto, o menino não quer ir para a escola, vai para a escola e volta logo pro telefone, quer o videogame, Os quer pais não jogar. fiscalizam, né, para saber qual é o pai acha conteúdo que está bom. consumindo, Eu né? vejo hoje criança com 2, 3 anos já com celular, já bate o dedinho ali e já Não vai. sabe o quão nocivo O isso é. nocivo tá se criando ali um monstro. E aí um garoto de 19 anos aqui em São Cristóvão, meu filho disse, minha mãe ali é jogo. Sabe o que foi que ele fez? Faltou energia. Ele mora, acho que em Feira de Santana. É, a mãe de Feira de Santana. Faltou energia. E aí ficaram com mais de 6 horas sem energia. Ele surtou. Ele surtou, quebrou as coisas dentro de casa e tentou suicídio. Porque faltou energia e ele teria que jogar, a bateria do celular acabou. Descarregando. E ele já tinha marcado com outros meninos, porque parece que eles jogam Em grupo. e tinha marcado, e se não fosse, ele tinha que pagar alguma coisa, ele ficou alucinado. Misericórdia. Ele surtou, está internado aqui em São Cristóvão. E eu também já vi lá em Salvador, no hospital, a clínica antigo Santa Mônica, Bom Viver, pessoas também tratando de problema mental por causa do jogo. Então é também e a pessoa fica alucinada, entrando em surto psicótico. A gente pode também trabalhar um pouco, né, chamando atenção para as mães, né, principalmente para as mães das crianças, que É uma dependência. a gente sabe muito bem que hoje no Brasil, né, principalmente as mães solo, né, elas não têm rede de apoio na maioria das vezes, então acaba compensando a sua ausência, colocando na mão dos seus filhos um dispositivo para que ele tenha distração e etc. Mas venhamos e convenhamos que isso também acaba sendo uma armadilha para que essa criança ela chegue à fase da infância, passe da infância, pré-adolescência, adolescência e entre nesse universo que às vezes pode ter volta ou pode não ter volta. Por que eu estou falando isso, Lu? Porque eu tive acesso a uma informação há mais ou menos 1 ano e meio atrás de um jovem que se suicidou por causa de jogo. De jogo, sabe? Então isso é muito sério. Então o vício em si é como a Lu falou agora aqui, não se resume apenas à droga. Olha só onde pode se levar. E nós, como mães, como educadores, como pais, como família no modo geral, precisamos estar atentos a isso também. Porque isso pode começar logo da infância. Como ela falou, criança com 2 anos já com o celular na mão. Eu sei, mãe, o quão é desafiador para você, porque eu fui mãe solo também, eu sei que é desafiador para todas, às vezes, passar o dia todo fora para trabalhar, quando chegar cansada, ter que dar conta de casa, lavar roupa, etc. E dar atenção para o filho. Aí é mais fácil colocar o aparelho na mão da criança para ela se distrair enquanto está fazendo as outras atividades. Mas vamos parar um pouquinho para refletir. Isso pode ser bom a curto prazo. A longo prazo, isso pode ser destruidor para vocês e para as crianças. E, claro, as crianças de hoje é os jovens, é os adultos de amanhã. Então, imagine só, a gente já construir desde a infância um dependente. De uma forma intencional. Que a gente sabe que a mãe não faz com a intenção de gerar dependência. Mas olha o perigo que a gente acaba, de uma forma intencional, provocando dentro da nossa casa. Está criando um monstro dentro da criança. Porque a partir do momento... Olha, tudo na vida é permitido. Só não é permitido ter o vício. Chego numa reunião, um vinho, um copinho de cerveja na beira da praia, aqui na Aruana, né? Na Atalaia. Um caranguejo, né? Caranguejo. Amendoim cozido. Com uma cervejinha. Agora, se eu fizer disso um hábito de todos os dias tomar cerveja, logo que o meu corpo vai começar a ter uma dependência do álcool. A Bíblia fala sobre isso, né? Que todas as coisas não são lícitas, mas nem todas não convêm. E quando a Bíblia fala sobre isso, é sobre o equilíbrio, é sobre o excesso. A gente tem que ter o equilíbrio. E, assim, até mesmo nos relacionamentos hoje, existem, às vezes eu vejo casais, o marido de um lado, a mulher do outro, até no barzinho hoje, você vai, as pessoas estão aonde? 4 pessoas na mesa, às vezes até se falando pelo WhatsApp. Gente, isso aí já está se tornando um vício. Eu ouço muito meu pai. Meu pai dizia, minha filha, quando você pegar o volante, pega o celular, não atenda o celular. O que mais a gente vê hoje é acidentes por causa do celular. As pessoas dirigindo, eu conheço pessoas que a primeira coisa que faz quando entra no carro, né? Você sabe quem é que eu estou falando?
Primeira coisa, o celular no bolso e ali no colo, e ali está dirigindo e está com o celular. Eu chamei essa pessoa e disse: você está com vício. Você não consegue chegar no volante e não colocar o celular no WhatsApp e tá vendo ali dirigindo e vendo quem tá falando. Eu vou aproveitar aqui rapidão, fazendo uma correção, que a direção acabou de me chamar a atenção aqui, quando eu me referi à atitude dos pais e das mães, né, colocando acesso às crianças a dispositivo móvel, eu falei que era intencional, mas é não intencional, Não intencional. tá? Elas Isso. não têm intenção de gerar nas crianças a dependência. Elas, na verdade, elas querem ocupar a criança enquanto ela exerce ali as suas atividades, suas funções. Mas, infelizmente, ela não tem noção do quão nocivo, do quão prejudicial isso está sendo para elas. Correção feita, galera. Obrigadão. Minha diretora, Alícia Cabizel. Beijão. Estão atentos. Estão atentas. A equipe para é show. A equipe é as show. dicas para vocês, mãe, pai, família em si, gente. Não deixe seus filhos ficarem no vício, seja do que for. Tem pessoas que é viciada que todo dia tem que comprar uma roupa. Se eu não comprar uma roupa toda semana, eu não estou satisfeita. Gente, falar em roupa, eu assisti um programa agora há pouco, que eu vou dizer uma coisa para vocês. Você que tem aquele hábito do consumismo, certo? E que quer contribuir com o meio ambiente, logo, logo eu vou estar colocando aqui na nossa página o link do próximo episódio para vocês acompanhar informações importantes sobre como você pode contribuir com o meio ambiente, evitando o consumismo. Só lhe digo isso. Você que gosta de comprar todo mês aquela brusinha, como a minha filha chama brusinha. Gente, vamos começar a pensar o quanto aquelas brusinhas podem impactar o meio ambiente se você começar a utilizar de forma sustentável. Mas, Lu, voltando para o nosso tema, porque É tanto tema, é tanta porque coisa. assim, são assuntos que acabam trazendo a consciência para a sociedade. E esse tema que nós estamos trazendo, né, principalmente chamar a atenção das famílias, chamar a atenção da sociedade para construirmos uma rede de apoio, uma rede de acolhimento, onde realmente exista a sororidade, a equidade, a empatia de fato, porque, gente, é muito bonitinho na teoria a sororidade, mas e na prática? Você chegar para uma mãe e olhar para ela e rotular, culpar, julgar ela porque ela tem um filho hoje que está enfrentando esse desafio, você não vai contribuir você não vai conseguir ajudá-la, você vai acabar colocando ela numa situação muito pior, porque foi como a Lu falou, ela acaba adoecendo emocionalmente, ela já tá enfrentando uma doença, uma dor, por ver o filho naquela situação. Aí chega você, insensível, e vai lá e rotula, e vai lá e julga, e vai lá e aponta. Gente, vamos parar com isso, porque como eu falei, se nós queremos algo diferente na nossa vida, se nós queremos a mudança na sociedade, tem que começar de nós. E como é que a gente começa fazendo isso, Anne? Julgando menos e acolhendo mais. Acolhendo mais, exatamente. Você observa, Anne, que... Eu acho que eu falei na última vez que eu vi uma pessoa procurando fazer faxina. E uma vizinha minha disse: não deixe ela fazer faxina na sua casa, não. Ai, não, essa você não contou ainda. Contei, não? Conta, porque a gente precisa também estar atento a isso. Gente, tem oportunidade. É. Eu precisava de uma pessoa, eu tinha operado o ombro e eu precisava de uma pessoa para fazer faxina na minha casa, né? Porque eu mesmo gosto de fazer minha faxina, limpar. Eu também gosto. Porque tem pessoas que abrem a torneira, deixam a torneira aberta. Eu também gosto. Fico toda quebrada, mas eu gosto de fazer minha limpeza também. E aí eu chamei essa pessoa para fazer faxina. E essa pessoa, a vizinha, uma amiga minha, virou para mim e disse: não mande ela fazer faxina não, porque ela tem um filho que é drogado. Ou seja, foi pior do que eu pensei. Eu pensei que a pessoa estava se referindo à pessoa que você estava contratando. Não, era o filho. O filho era drogado e a mãe... Eu disse: mas por quê? Tadinha da mãe, meu Deus. O filho dela pode vir aqui, pedir alguma coisa e olhar o que tem dentro de casa e roubar a sua casa. Eu disse: não, se ele chegar aqui, eu vou simplesmente dar um copo com água, porque eu também tenho um filho drogado. E aquilo ali me doeu o coração, porque a minha amiga estava rotulando uma mãe na minha frente para não deixar ela fazer uma faxina, porque ela tem um filho drogado. E ela precisava. Era que eu ia falar agora, sem saber que aquela mãe, de repente, está enfrentando a necessidade de ter o pão dentro de casa.
É? E, como eu digo, pelo menos, graças a Deus, meu Deus, Louvado e as minhas seja filhas, Deus. né, meus filhos, meu filho tem um plano de saúde e ele fica... Porque se ele não tivesse, eu não iria ter condições, que é um tratamento caro, aqui em São Cristóvão, Atenção, tratamento poder público. Vamos público. ficar atento a isso aí, ó. 11 mil reais mensal, fora mensais, né? Fora medicamentos, cigarro, se ele usar. A higiene dele, os produtos de toalete você tem que levar. Sim. E você não consegue para pagar 11 mil reais por mês ou 33 mil reais A cada 30 mil trimestre. cada trimestre. E seu filho precisando ficar pelo menos 9 meses para cumprir um tratamento. E não existe hospitais, não existem clínicas, não existem centros de recuperações que possam acolher essas pessoas que são dependentes químicos, não são drogados. São dependentes químicos, porque o álcool, o Sim, jogo e sim. Sim, com E certeza. existe o dependente químico de remédio também, né? É, Porque de com remédios, certeza. porque tem que tomar o remédio, senão é um dependente químico também. Então ele também precisa de acolhimento. Precisa. E não existem hospitais, existem, mas existem cotas, como eu tenho uma amiga mesmo, que tem um filho dependente químico, ela preencheu o formulário para mim, mas foi o que Leonardo falou, né? O gerente da clínica. Disse, ai mãe, eu vou mandar o formulário para ela pelo SUS, né? Quando tiver uma vaga, mas assim, ele tem que querer. Quer dizer, é voluntário. Se ele não quiser, for obrigado, uma internação involuntária, porque meu filho mesmo está involuntário, porque ele não Sim. queria estar lá. Eu trouxe de resgate com ambulância, pela GEAP, então ele está lá. Mas voluntário, ele querer ir pelo SUS, não aceita. Aí é onde entra, meninas Entendeu? que estão nos assistindo, familiares, a todos que estão assistindo e vão estar acompanhando esse programa agora, a importância da iniciativa, de primeiro nós, como sociedade, gerar esse movimento, esse acolhimento, essa conscientização, porque imagina só, para a glória de Deus, a Luciane tem como oferecer esse acolhimento involuntário para o filho dela. Mas imagine quantas famílias lá fora têm vontade de oferecer, de ter um local para poder levar o seu familiar e não tem condição e acaba mantendo esse dependente em situação de rua. É aí onde a gente chama a atenção do poder público. Porque quando a gente vê um dependente na rua, um morador de rua, não sabe da história, não sabe o porquê que ele está ali, se a sociedade começar a olhar com empatia, o poder público, por sua vez, também começar a entender a necessidade de gerar casas de acolhimento, de gerar centros de reabilitação promovido pelo governo, para que diminuam, primeiramente, os moradores de rua. Já vai começar um benefício daí. Automaticamente, você já vai estar trazendo para essa pessoa um lugar onde vai ter a oportunidade de resgatar a própria vida. E aí eu lhe pergunto, se por acaso o poder público tivesse locais em cada cidade ou cada região, né, mesmo que tivesse, digamos, um hospital sem vagas, e tratar aquele dependente químico, será que não diminuiria a criminalidade? Será que eu tirando 100 pessoas da rua que são dependentes, não só da rua, como de famílias também, Sim, porque sim. eu conheço pessoas que estão doentes, mas vai chegar uma hora que ele vai ser obrigado a roubar ou matar, ou ele no surto ele vai fazer alguma coisa. Será que não era melhor cada um fazer um pouquinho e retirar essas pessoas? Porque eu garanto que iria enfraquecer E enfraquecer a criminalidade. Concordo com você, Luciane. Entendeu? Concordo com você. Se Olha só os benefícios que nós, como sociedade, podemos obter se fizermos uma ação visando exatamente a partir do acolhimento. Eu tenho essa pessoa que é conhecida, que o filho dela, semana passada, né, ele tomou o celular da mão dela, porque ele não tinha mais nada para tirar dentro de casa. A mãe com o celular, ele tomou e foi levar para a boca para poder sustentar o vício dele.
Quer dizer, ele roubou a própria mãe. Quando ele não tiver a mãe da mãe, ele vai roubar de um Vai outro roubar, ali. E ali, você viu acho que foi no Rio Grande do Norte, que o bandido matou uma pessoa Era saindo o que eu da ia falar agora, igreja, né? Cometer até foi crimes, crime, né? com a droga, porque ele está ali no surto, ele é. quer, então ele faz qualquer coisa. Então, se um desse fosse recolhido, a Detalhe. mãe chegasse e dissesse, eu tenho um filho assim, assim, eu quero internar, e ali o poder público ir no resgate, pegar ele, não é uma cadeia, é uma clínica para tratar da Isso, doença acolher, dele, acolher e tratar. tratar. É. Entendeu? Inclusive, Luciane, você trazendo agora esse ponto, né? É como diz, o poder público criar esse sistema, né, onde vai gerar esse processo do acolhimento, do resgate e etc. Mas olha só, a situação, o dependente ele furta, leva, né, até a boca, porque e aí é onde entra um detalhe que você que está nos assistindo precisa compreender. Não é o fulano de tal que está furtando, ele está sob o efeito da química na mente dele, da abstinência. Ele quer. Às vezes a pessoa rotula o indivíduo, né? Ah, porque fulano fez isso. Não, não foi fulano. Ele tava sob o efeito da droga. Que ele queria, Porque né? que sentido faz? A pessoa não era um ladrão, a pessoa não era um criminoso e passou a cometer delitos para sustentar o vício. Então, isso fica muito claro que não é que a pessoa se tornou, ele está sob o efeito da toxina, né, da droga, e aí nós também precisamos ter essa conscientização, entender que não é a pessoa em si que está cometendo o delito, mas o efeito da droga está conduzindo ele a essa ação. Ontem eu fiz uma perícia, né? No INSS involuntária não, indevida não, indireta. E aonde a médica me disse que essa semana, caso do meu filho, tinham 3 pessoas já naquele mesmo estado. A dependência, hoje meu filho é um esquizofrênico. Então, ele não tem mais nem condições de ficar na sociedade. Hoje ele tem que ficar à base de medicamentos quando estiver em casa ou internado. Porque ele hoje tem esquizofrenia já. Mas um diagnóstico como esse, Lu, existe a possibilidade de uma reversão? Ou quando a medicina ela dá um diagnóstico como esse, o paciente ele precisa ficar totalmente sob medicação para poder ele voltar a ter uma rotina normal, digamos assim? Olha, o que eu ouço dos médicos, dos psiquiatras, da ciência, é que o meu filho, infelizmente, o cérebro dele só fica saciado com a droga. Então, aí é que eu digo, só a fé. Somente fé para que eu veja meu filho curado. Amém. Eu tenho fé que eu vou ver. Em nome do Senhor Jesus. Eu tenho creio. fé. O nosso, né? Eu tenho fé. Mas a ciência diz que não. Ontem a médica, a perita, falou que meu filho realmente é um esquizofrênico. E assim, doutora, tem cura? Ela disse, só depende dele e de Deus. No episódio anterior, você falou que ele tentou o suicídio. Já. Então, no caso, esse suicídio se dá pelo quadro de esquizofrenia? Esquizofrenia, Ele usa drogas, mas mesmo ele, às vezes, sem estar drogado, ele tem alguns surtos. Ele fica alucinado, porque ele quer a droga, ele quer remédio, e aí ele enfrenta. Se você ver os vídeos que eu tenho do meu filho aqui surtado, você diz, ele é forte. Não é 4, 5 pessoas para segurar ele. E ele fica violento, ele não fica, eu quero droga, ele fica mesmo, ele se transforma em uma pessoa agressiva. Para você ter ideia, ele andou quase 2 quilômetros com um carro de ré. Hã? Pois é. De ré. Misericórdia, Bateu Senhor. o carro, um EcoSport que ele tinha, e ele bateu no fundo de um ônibus, quase que invade uma loja. Foi realmente... Aí, nesse caso, ele estava sob o efeito da droga. Estava sob efeito da droga, só que antes amado. ele deu um surto psicótico, né? Aí ele dá aquele surto, ele fica alucinado porque ele quer a droga. Então, a partir daquele momento que a gente não dá, que a gente quer segurar, que não deixa ele sair, ele já fica alucinado. E ali ele sai, vai em busca e ali piora, porque na realidade ele usou medicamento e aí
mistura o medicamento com a droga. Meu filho chegou ao ponto de machucar remédios para cheirar, para achar que estava satisfazendo. Ele pegava os comprimidos, catiaprina, o bup para deixar de fumar, risperidona, que ele usa toda essa medicação. Entendeu? Clonazepam, ele machuca tudo e cheira, ele estava escondendo na boca os remédios. Escondendo no próprio hospital. Aqui pegaram ele lá em Salvador fazendo isso. Ele botava os remédios no canto da boca e ia logo pro banheiro. Ele ali tirava, machucava, ficava meio molhadinho e depois ele botava papel higiênico, não sei como. Eu sei que ele cheirava os medicamentos. Então ele já é um dependente realmente químico, tanto de medicamentos quanto da droga. Então, para controlar a abstinência dele, tome remédio. Aí, quando ele sai do hospital, que passa do acolhimento, né? Que é 9 meses, 1 ano internado, com 3 dias ele já está alucinado. Ele não quer mais só remédio. Ele quer saciar o cérebro dele. Agora, eu te pergunto, se ele na clínica ele está usando só os medicamentos, como é que consegue controlar? E do lado de fora, quando ele sai, eu não consigo controlar. Eu não sei o porquê. Eu queria entender. É uma pergunta com uma resposta complexa, porque realmente pode ser alguns gatilhos que despertam nele essa necessidade, né, de se autossatisfazer através do vício, mas porque ambientes, pessoas, ou até coisas que ele ouve, enfim. Mas realmente é algo que é desafiador. É desafiador trazer essa compreensão do porquê que lá dentro do acolhimento ele consegue e aqui fora ele não consegue. Aí as pessoas em minha volta às vezes falam, até inclusive parentes, aí me perguntam justamente por que lá na clínica ele consegue, ele fica tranquilo. Você olha para a Georgia, não diz que Georgia é aquela pessoa que você viu antes. Quando sai, com 2 dias, 3 dias, ele já está completamente surtado. Aí o que é que alguns parentes falam? É porque ele quer, é safadeza dele, é vagabundagem, é porque a senhora protege, é porque a senhora... Eu vou fazer o quê? Eu não dou droga a ele, eu não dou dinheiro a ele. Mas ele sabe aonde buscar e como buscar. Entendeu? E aí não, é como diz, quando se trata de um adulto, né, que queira ou não tem o domínio. E o pior é que ele fica trancado dentro de casa. E aí eu vou para minha casa, que eu moro na ilha, ele tem a casa dele lá em Salvador. Ele tem a irmã que mora próximo, tem as tias, então eu passo 2, 3 dias com ele e vou para minha casa, porque eu tenho uma vida também. Onde ele tinha o lar dele, que ele morava com o pai dele. Só que quando ele fica sozinho, ou quando ele fica também lá, que eu fico, não durmo com ele de noite, que eu tenho medo. Eu tenho medo dele surtar e eu sozinha não aguentar com ele. Então eu durmo na casa da minha filha, que é uma casa de andar, eu fico em cima, e ele dorme sozinho. Só que ele se tranca dentro de casa. E aí o que é que acontece? Ele tem os contatos, ele é muito inteligente, ele tem os contatos das pessoas. Tem as pessoas que levam como a casa de andar, de moto, e joga para ele. Foi como eu pensei aqui, justamente para responder a sua pergunta, porque realmente, se dentro do acolhimento ele consegue manter é porque ele não está tendo acesso. Aqui fora, por mais que ele esteja acompanhando, né, fazendo o protocolo, porque eu acredito que o mesmo protocolo de tratamento que é ofertado dentro do acolhimento, quando ele sai, ele dá sequência. Só que com a diferença, infelizmente, ele está no ambiente onde o acesso às pessoas, ele sabe como chegar, como você falou, ele sabe o como conseguir, tem como conseguir. Então, acaba, de uma certa forma, infelizmente, retrocedendo o processo. E aí os medicamentos ele já esconde, ele já quer mais medicamento. Hoje você tomou o remédio agora. Não, mas eu quero mais, eu quero para você ver um frasco de Rivotril, ele usou em 2 dias, que era somente 10 gotinhas, para dar quase 1 mês. Ele bota tudo e toma e aí fica alucinado. Entendeu? E ele não aceita. Aí você diz, por que você não fica com os remédios? Eu fico com os remédios dele. Só que chega uma hora que eu tenho que ir para minha casa. E aí ele não me dê meus remédios, ele fica violento, ele já começa a ficar violento.
E a gente fica com medo. A irmã dele morre de medo, a tia morre de medo. Fica todo mundo com medo do E que a ele gente não possa pode fazer. julgar, né? A gente não Não pode pode julgar julgar, essas é. pessoas, porque de uma certa forma, como eu falei anteriormente, não é mais o George, É. né? Infelizmente, a droga tomou. Então, toda essa reação se dá não porque ele. Mas ele está exercendo o poder, a droga passou a exercer É. o controle. E aí a gente também não pode julgar as pessoas que passam a ter medo, o familiar que se afasta, porque assim, é muito fácil, gente, você apontar o dedo quando você não sente a dor. Não, aí eu dei esse relato agora e você vai me perguntar: e por que que ele não mora com você? Por que que ele não vai para o mesmo teto, baixo teto com você? Ele já ficou comigo. Ele já ficou comigo, com meu companheiro, com minha filha lá que mora na ilha, próxima a mim. Mas, da última vez, ele não quis ir para minha casa. Por quê? Na minha casa tem regras. Na minha casa, ele vai ter horário para tomar o remédio, mas já criou problema. Ele já ficou agressivo comigo. Então, eu tenho medo de eu estar dormindo e ele dá um surto. E quem vai me defender? E chega uma hora, Luciene, que assim, por mais que seja doloroso para nós mães fazer essa escolha, chega uma hora que a gente muito. tem que deixar Tem que ele deixar. quebrar a cara e colher as consequências dos próprios atos. Não é fácil para mim, como mãe, falar isso para você, porque você sabe que eu também enfrento a mesma situação. Mas eu tive uma situação recente da qual eu tive que exercer essa dureza de coração, não só para proteger ele, mas para proteger a mim também. Também, pois é. Porque, assim, chega uma hora que a flexibilidade e o afeto que nós temos por eles, porque a gente ainda nutre dentro de nós que ele é aquele bebezinho, aquela criança que sai dentro de nós. Materna. Só que ele não tem mais o mesmo olhar Não tem, não. sobre nós, na mesma proporção. E aí, às vezes, por mais duro que seja, porque se eu for flexível, vão me rotular. Né? Ele é assim porque a senhora que passa a mão na cabeça. Ele faz isso porque a senhora dá acesso. Se você não fizer para se proteger, você. Então eu escolhi. Então eu escolhi. Essa rótula. Eu escolhi o seguinte: já que eu vou ser rotulada de toda forma, então vou me rotular, vou ser rotulada por me proteger. É isso aí. Nós somos rotuladas por dizer que a gente abandonou e nós não abandonamos. A gente não abandonou. Eu não abandonei. Eu enfrentei uma situação essa semana que eu tive que chegar para o meu filho e dizer: olha, eu não tenho condições porque nesse momento eu estou me recuperando da situação anterior. Eu fui para o fundo do poço e eu não quero voltar para lá. E uma vez que eu voltar pro fundo do poço, na hora que ele quiser minha ajuda, eu não tenho como puxar ele. Eu já tô lá. Ele vai vir junto também. Então, eu tive que tomar essa decisão e essa postura para me proteger e para no momento que ele realmente tomar a decisão de continuar o processo de evolução dele, o processo de resgate dele, eu ter como segurar a mão dele. Exatamente. Não foi fácil, não está sendo fácil, mas eu digo para você, Lu, está sendo uma experiência que eu estou pedindo primeiramente orientação e direção do Espírito Santo e força no Senhor para poder, para poder prosseguir e está sendo uma das soluções. Pois é, você... Está sendo uma das soluções. Eu sou rotulada. A senhora abandonou, não quer ir na sua casa. Eu digo, não, eu vou na casa dele, cuido dele lá, não durmo com ele, durmo na casa da minha filha, em cima, pavimento de cima. E não deixo ele dormir na minha casa, porque eu não sei o que pode acontecer. Ele já fez uma violência comigo. Então. Eu operado da coluna, eu não vou. Ele me empurrou porque estava drogado. E eu levando ele com meu companheiro para o hospital. Entendeu? E aí o que é que aconteceu? Ele deu um tapa em mim, meu companheiro me viu naquele estado, isso foi há 8 anos atrás, 6 anos atrás. E aí meu companheiro foi conter ele para que ele não me espancasse. Meu marido teve que conteu ele dando um tapa nele. Sim. E aí ele, quando olha para meu marido, ele faz: você me deve uma. Você me deve uma. Eu vou botar meu filho junto debaixo do mesmo teto com meu marido? Eu vou ficar sozinha com meu filho? Até porque na hora que ele tiver com a crise da abstinência, eu não vou aguentar, eu não vou. Ele é muito forte. Não, entendeu? E mesmo que ele não fosse tão forte, a partir do momento que ele está sob o efeito da abstinência, você não tem como. Não tem como. Porque se fosse controlável, ele mesmo se autocontrolava. Se ele tivesse o poder
de controlar a força que o vício gera nele, ele mesmo conseguir se autocontrolar. Então, se ele não está conseguindo exercer o autocontrole para dizer assim, não, eu vou resistir, eu vou enfrentar essa abstinência. Imagine você para enfrentar a pessoa que está ali num ato sabe, de abstinência, está enfurecido porque quer. A gente não pode. É por isso que eu tô dizendo, gente, a gente tem que acabar com esse negócio de julgar. Quando a mãe. Julgar, não Quando a aponte. mãe simplesmente toma a decisão da qual eu tomei, e diz assim, não, ele vai ter que enfrentar essa barra, ele vai me ter aqui na retaguarda. Mas o B.O. ele vai ter que enfrentar sozinho. Isso aí. Ou aquela mãe que diz assim, que você tá ali, tá lutando. E aí você abre a boca para dizer que ele tá assim porque ela falou, porque é culpa dela, ou foi porque foi por causa de situações da vida. Cara, para com isso. Isso não vai ajudar, isso não vai solucionar, certo? Não vai fazer com que ele se liberte do vício e nem vai ajudar a essa mãe, a esse familiar a se cuidar também, a se proteger. Muito pelo contrário, foi como a Lu falou, acaba adoecendo ainda mais. É por isso que o nosso papel aqui, através desse programa, trazer esse tema é conscientizar todos que não julguem, gente, acolha. Acolha como você puder. Só em não julgar, você já está promovendo, você já está acolhendo. Você já está acolhendo, só em não julgar, só em não rotular. Porque só sabe o quão desafiador é esse enfrentamento quem vive. É horrível. Quem está nesse cenário. Eu já estou nesse cenário há 8 anos. Desde 2017, né? 8 anos. Nesse cenário de retirar ele de onde ele está. De colocar e sair. De colocar e sair, levei, ficou comigo na minha casa. Aí aconteceu esses problemas. Depois foi para a casa da minha filha. Já foi para a casa da minha outra filha. Minha outra filha grávida teve que 8 meses sair comigo para tirar ele lá, que ele foi cheirar dentro de um motel com uma mulher. E de lá ele queria sair sem pagar, ele pegou o carro e arregaçou o carro na porta do motel. E eu, mas minha filha grávida, fomos para lá. Você se lembra, né, filha, desse fato? O Pedrinho no ventre. E assim, é muito doloroso para a gente ser apontada. Se você cuida, se você tenta ajudar, porque ele está assim, porque você dá. Deixa ele na rua, deixe ele do jeito que está. Ou então, quando eu não levo para minha casa, eu sou rotulada porque não cuido. E aí? Quer dizer, a gente fica sem saber o que fazer. Eu tenho que fazer agora o que o meu coração pede. Eu prefiro ver meu filho internado lá. Pelo menos eu sei que a vida dele está salvaguardada, com uma vida também de terceiros, inclusive a minha, que para mim é preciosa demais. Sim. E ele não está no meio que venha cometer alguma coisa contra a vida dele. E contra a vida de outras pessoas, né? Então eu prefiro ele na clínica. Agora, é como você disse, ele tem condições, quer dizer, nós temos condições de pagar um plano de saúde para ele, que não é barato. Você tirar hoje quase a metade de um salário mínimo, R$ 585, R$ 600, para manter um plano de saúde para ele, onde ele tem esse acolhimento nesse local. Mas e a mãe que não tem? É verdade. Para pagar? Vai ficar. Como é que ela vai sobreviver com um filho desse jeito? E aí, Lu, nós já estamos chegando para o final do nosso programa mais uma vez. E diante dessa autorreflexão, qual é a mensagem que você pode deixar para as mães que estão enfrentando esses desafios, para as famílias, né, que de repente, as que apoiam, as que não apoiam, qual é a mensagem, qual é o convite que você faz para elas nesse momento? Mães, o que eu digo a vocês é que tenham força, fé, e tentem se ajudar uma à outra. Não apontem, se unam, ajude. E quando você vê uma mãe que está sofrendo por causa de um filho que é drogado, não aponte ela, tente acolher, tente ajudar, porque o coração dela é muito sofredor. A mente dela não é boa, porque quem mais sofre é a mãe. É verdade.
É Entendeu? verdade. E fé em Deus, porque nós vamos conseguir. Vamos sim. Eu quero mais uma vez, Lu, agradecer por você se disponibilizar a abrir seu coração, a compartilhar conosco essa história, a dividir comigo agora, né? Porque agora virou uma causa, tá? Agora virou uma causa. E eu convido vocês a se unir a nós nesse propósito, nessa causa, porque tem muitas famílias lá fora que precisam da nossa ajuda. Como a Lu falou, ela tem, para a glória de Deus, condições de oferecer o acolhimento para o filho dela. Eu, para a glória de Deus, também tive uma rede de apoio para me acolher, mas tem muitas pessoas lá fora que não estão tendo, gente. E é sobre isso. É sobre nós unir forças para levar esse acolhimento, esse apoio e mobilizar, sim, a sociedade, o governo, para gerar políticas para que ofertem acolhimento de forma gratuita para as famílias e para os dependentes. Sabemos o quão é necessário, inclusive os benefícios que a gente pode ter através disso, porque a gente vai estar combatendo a violência, a gente vai estar combatendo o narcotráfico, a gente vai estar impedindo que crianças entrem nesse universo e que às vezes não tem volta. No Rio de Janeiro, quantas crianças não morrem, né? Quantos adolescentes não morrem porque entra nesse mundo e acaba, morrendo. Então, gente, é sobre isso. Então, eu convido todos vocês a apoiar, a abraçar essa causa. E, claro, a partir de agora, a gente vai estar deixando aberto esse programa, Lu, sempre que você puder e sempre que você quiser, a gente vai estar aqui à disposição para trazer mais sobre esse assunto, para gerar realmente esse movimento, porque é importante para a sociedade num todo. E eu quero, desde já, além de agradecer a você, agradecer primeiramente ao nosso Senhor, agradecer a toda a nossa equipe, a minha diretora, Alicia Cabizel, o meu diretor, o pastor Ari Brito, a todo o nosso time, a Raquel, o Ícaro, o Rafael, gente, e claro, agradecer a Arte Modular, né, que está aqui nos apoiando, patrocinando nosso programa, agradecer a GS Consultoria e Distribuição Independente, que está nos ofertando os produtos Rinodê, que por sinal muito gostoso. E sabe o que eu gostei também? É porque o chá combina com a cor da nossa logo, tá certo? E claro, convidar você que queira também estar patrocinando o nosso programa, tá fazendo aí o seu patrocínio, tá contactando o nosso time comercial, que vai estar aparecendo aqui na nossa descrição, na nossa legenda, tá? O contato do nosso time comercial e, claro, que eu não poderia deixar de pedir que assine o nosso canal, tá? Deixa lá o seu like nos nossos conteúdos e, claro, ativa as notificações que é para você sempre receber os nossos conteúdos e, claro, levar essa mensagem para outras pessoas. Meu muito obrigado mais uma vez, Lu. Que Deus nos abençoe e até o próximo CoutoCast. Eu sou a Nicole, a menina da quinta série. Nem nos meus mais belos sonhos eu imaginei que a minha vida tomaria este rumo. E hoje eu estou aqui para contar a minha história de superação, de fé e de coragem. Coragem essa que eu nem sabia que existia. E o mais incrível é que eu ainda apenas estou no começo do meu caminho. Como uma boa nordestina, eu cresci desde cedo, sabendo o significado da palavra responsabilidade. Minha infância foi uma infância dura, falta de recursos, abandono familiar e a necessidade de abandonar a escola ainda na quinta série. Foram muitos desafios, muitos deles pareciam impossíveis de vencer. Mas sabe o que eu aprendi? Quando a gente recusa o aconchego da desculpa e acolhe a determinação, você descobre uma força que nem sabia que existia. E aquilo que parecia ser a minha maior fraqueza se tornou o meu maior poder. Deus, o Criador de tudo, sempre esteve ao meu lado, me guiando em cada passo. Ele foi meu porto seguro quando tudo parecia perdido. Foi minha fonte de força e de coragem. E hoje, aquela menina se tornou empreendedora de sucesso, dona de sua força e de sua coragem. Porque agora eu compreendi que ninguém mais define os meus limites. E agora eu sei que consigo superar qualquer desafio, qualquer barreira. E você, o que tem impedido sua caminhada? Lembre-se que a sua maior fraqueza pode se tornar o seu maior poder. Se eu conseguir, você também consegue.